Olá, está no ar o videocast da Durgs Sindical. E nesta edição nós vamos saber das perspectivas da nova gestão 2025-2028 do sindicato, que tem como presidente o professor Jairo Bolter e a diretora secretária Débora Coelho. Olá, bem-vindos ao nosso programa. Olá, tudo bem, Simone? Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Olá Simone, muito bom estar aqui conversando um pouco sobre perspectivas e vamos lá. Eu vou começar o programa fazendo a minha autodescrição, como nós sempre fazemos aqui. Meu nome é Simone Medeiros Ramos, eu sou jornalista, sou uma mulher negra, cabelos crespos afro, são castanhos, tenho mechas claras, estou vestindo uma blusa verde, uma calça jeans, uma sapatilha creme e tenho os olhos castanhos escuros. Sou o professor Jairo Bolter, estou vestindo uma camiseta polo branca com o logo da Durgs, estou de óculos preto e calça jeans. Eu sou Débora Fernandes Coelho, sou professora da enfermagem da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, uma mulher branca. Estou vestindo com um vestido preto, né? Tenho cabelos claros com mechas loiras e olhos castanhos. Bem, existe um slogan hoje, que é a Durgs que acolhe e abraça. Então, pergunto, presidente, qual foi a motivação desse slogan? Bom, esse slogan ele sai de um processo de uma construção de uma entidade que, além de lutar, que ela luta, acolhe e abraça. Ela luta, né, por direitos, por mais conquistas para a categoria. Ela acolhe não somente o filiado, várias movimentações que nós fizemos ao longo dos últimos anos de acolhimento, seja de saúde e bem-estar, seja de cuidado e proteção. Quando, por exemplo, os professores foram atingidos pelas enchentes, nós criamos um fundo de socorro aos professores, então nós acolhemos e a gente abraça. Nós somos uma direção, né, que foi eleita com o slogan do abraço, porque nós abraçamos muito, e é abraço muito aconchegante, Simone. Então, a gente não nega as ações, a movimentação, a luta, o cuidado com o professor, mas também a gente gosta de um abraço e também abraça. Então, surgiu a ideia do abraço, inclusive uma ideia copiada de um sindicato parceiro, né, que pegou muito bem, e nós nos damos conta que a PUB estava com esse logo na campanha, quando nós nos deparamos com uma campanha inicial e algo que nós fazíamos muito corriqueiramente e que nós estávamos deixando de lado, que é o abraço. Então, nós lutávamos, nós acolhíamos e nós esquecíamos de dizer que o que mais fizemos aqui é o abraço. Tanto filiados, não filiados, pessoas da comunidade, da sociedade que chegam até a Durgs, os funcionários da Durgs, entre nós da direção a gente se abraça muito, porque eu acho que é um momento importante também de nós mostrarmos o que nós somos como seres humanos, né? Então, nós somos professores, nós lutamos, somos sindicalistas, mas a gente também é ser humano, então a gente acolhe cotidianamente e abraça muita gente quando está precisando de um abraço. E esse abraço diz muitas coisas. Como nós estávamos conversando, eu e a professora Débora, sobre a questão da diversidade. Então, esse abraço, ele abraça também a diversidade, professora? Exatamente, Simone. Acho que o Jairo fala muito bem, né, do significado desse slogan que inicia na campanha, mas que cada dia, a cada passo que a gente dá, a gente vê o quanto essa diretoria, com as características individuais de cada um, traz isso para a sua vida mesmo, de acolher, de abraçar, de estar juntos, de pensar a diversidade, de pensar as outras lutas que, às vezes, a um primeiro olhar, parece que se distancia da nossa própria luta, que é a luta pela educação pública de qualidade, pela valorização, né, dos profissionais da educação, os docentes das universidades, dos institutos federais, mas é um abraço também para as outras lutas que estão aí construindo a sociedade e que estão aí, muitas vezes, iniciando uma trajetória que nós já podemos contribuir com o nosso abraço mais acolhedor e antigo da luta, né? Então, acho que nunca um slogan pensado por uma campanha
nos acompanha tanto quanto nos acompanha no dia a dia de fazer a luta, de fazer o acolhimento e de dar o abraço, como a gente tem dado. Assim, a gente tem notado até um movimento, né, na sede, que é um movimento que procura o abraço. E também acreditamos que para que exista esse acolhimento e esse abraço, existe muito afeto. E também é um grupo de professores universitários, cientistas, né, que acreditam na ciência, que acredita também no afeto, na ciência afetuosa, na educação afetuosa, no encontro afetuoso com as pessoas, no respeito às diferenças e na valorização também dessas diferenças como potência para a construção de uma sociedade mais justa, com maior, né, respeito, com maior dignidade a todas as pessoas. Então, acho que nós somos isso. Essa direção é isso. Até nas nossas discussões internas, nós temos os nossos momentos de divergência? Temos, mas depois de uma grande divergência vem um grande abraço, porque reconhecemos muitas vezes que alteramos vozes, reconhecemos que ultrapassamos até a discussão inicial, e fomos para uma outra discussão que nem era tão necessária naquele momento, mas no final de tudo a gente se abraça, né? E é um aprendizado num momento de tanta polaridade, de tanta intransigência, de tanta falta de paciência, falta de tolerância. Nós também estamos construindo um aprendizado nessa gestão sindical, né? De que ao final de tudo, estamos todos e todas na mesma direção, lutando pela mesma coisa, que é lutando pela vida na educação, pela vida na saúde, pela vida na diversidade, pela vida em todas as... pela vida, né, no desenvolvimento rural, que nós estamos tendo, nesse momento, um evento lindo aqui dentro do sindicato, trabalhando a perspectiva, né, dos nossos produtores familiares, da agricultura familiar, pensando estratégias para que mais pessoas possam consumir isso, que é tão importante para o nosso futuro, que é pensar essa sustentabilidade. Então, a Durgs, ela está abraçando todas as lutas em todas as perspectivas e andando em direção ao desenvolvimento sustentável, que é, né, a grande agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Então, nós estamos nesse abraço. Então, faz parte, os desdobramentos da COP30, faz parte também deste plano de gestão da Durgs Sindical, presidente? Com certeza. Nós só não tivemos presente mais ativamente na COP em relação aos custos de hospedagem. Foi basicamente o que nos fez sair desse movimento, mas a Durgs, ao longo dos últimos anos, ela tem se movimentado em torno das problemáticas, né? Esta sede aqui, ela virou um espaço de recebimento, de acolhimento de pessoas quando foram atingidas pelas enchentes em Porto Alegre. Mas aqui também, a partir do nosso ciclo de debate, né, construindo hoje ou amanhã, nós acabamos criando um local de discussões de temas que perpassam. Essa questão ambiental foi um dos primeiros temas que nós debatemos, e eu acho que nós também estamos, de certa forma, problematizando essas questões, levando para as nossas instituições. Hoje, as nossas universidades, tanto a UCSPA, a URGS, quanto os institutos, o IFRS e o IFSUL, estão fazendo esse movimento em torno das questões ambientais. Como a Débora falou, nós estamos, além de estarmos fazendo este acolhimento, a gente não esquece do principal, que é a luta. Então, a gente luta, a gente acolhe, a gente abraça, mas também a gente se preocupa não só com a nossa categoria. Nós não somos um sindicato corporativista. Nós somos um sindicato que luta muito em defesa da valorização dos serviços públicos, luta muito em defesa da educação pública, da valorização dos professores, mas também está preocupado com o enfermeiro, com aquele que está lá na ponta atendendo o Sistema Único de Saúde. Ontem nós viemos da Serra, por exemplo, num debate contra a reforma administrativa. Ou seja, denunciando o que poderá ser se a reforma administrativa passar na vida das escolas municipais. Né? Porto Alegre, 75% dos professores são temporários. Então, essa realidade para nós tem que ser mudada, ela tem que ser alterada. Os professores têm que ser concursados. Se nós não efetivarmos professores, não darmos estabilidade para eles, os jovens não serão mais professores. E isso vai ser um baque muito forte na sociedade. Porque os poucos
poucos professores concursados que ainda existem, tanto nos municípios quanto nos estados, são idosos, são pessoas de mais idade e que estão se aposentando num curto espaço de tempo. Então, está entrando muito professor contratado. E, para nós, essa discussão, ela não é somente dos sindicatos professores municipais ou estaduais. Ela tem que ser da Durgs, que é um sindicato de professores universitários, porque nós somos frutos das escolas públicas. Nós somos frutos da educação pública. E, principalmente, os frutos da educação pública chegarão à universidade. E nós queremos receber na universidade, para formar profissionais com excelência, alunos formados com uma qualidade boa. E para a gente ter isso, a gente tem que ter valorização da educação básica. Então, nós participamos da CNTE, nós participamos junto com o CEPERG, sindicato aqui no Rio Grande do Sul, há um tempo, nós assinamos documentos, muitas vezes, Simone, assim, tá a assinatura do CEPERG, nós assinamos junto. Se o CEPERG tiver um documento que está uma assinatura da Durgs, já assina junto. Ou seja, porque tem uma parceria em defesa da educação pública de tempo construída. Então, nós estamos avançando, e aí você começa dizendo as perspectivas. Eu sempre disse, né, eu digo para a minha direção, o nosso desafio maior é continuar fazendo o que a Durgs sempre fez. A Durgs foi um sindicato, historicamente, que foi gestado com muita maestria, preocupado com isso. Não que isso não existia. Sempre existiu essa luta, sempre existiu esse acolhimento. E nós precisamos fazer isso. E agora, o desafio nosso é continuar fazendo isso e olhar um pouco mais para os professores jovens, muitos dos quais ainda não estão filiados na Durgs, porque tem descrédito ao sindicato, porque o sindicato é muito corporativista para porque o sindicato para outros é um sindicato muito festivo, porque o sindicato para é muito paternalista, para outros ele é um sindicato que não representa. Então, nós temos que olhar esse novo professor jovem que está chegando na universidade e nos institutos federais e dizer para ele assim, o que nós precisamos fazer para que você venha se somar na luta conosco. Então, o desafio nosso é continuar fazendo esse movimento da Durgs e olhar para quem não está aqui dentro, mas principalmente olhar para quem está aqui dentro e acha que a gente precisa fazer coisas diferentes. Então, nós estamos um time muito forte, né? Que nem diz a Débora, a gente tem divergências. Vocês nem sabem o clima que é, muitas vezes, nos grupos do WhatsApp nosso, tá? Mas o que me deixa feliz, eu estou aqui desde 2016 e estou indo para minha última gestão, tá? Então, o que me deixa feliz é que todo mundo briga porque quer fazer. Eu já fui dirigente sindical, já fui assessor de sindicato no meio rural, e que às vezes era uma briga para alguém fazer alguma coisa. Nós temos os sindicatos que as pessoas assumem a direção e somem, né? Ou seja, fica 1 ou 2, e aí chamam, né, o dirigente sindical de patrolão, né? Não sei se vocês já ouviram falar do dirigente sindical patrolão. É a pessoa que vai fazendo, mas ele faz por quê? Porque às vezes as pessoas somem, vão para casa, não se dão o direito de participar. Então, nós temos uma direção atual e nós tínhamos uma direção também que trabalhava muito. E nós brigávamos muito na gestão anterior também, porque às vezes a gente ia fazendo as coisas e quando via, sem querer, a gente estava fazendo coisa que é do colega, entendeu? Que é da minha outra pasta. Isso dá atritos, né? Porque as pessoas que não se movimentam na gestão passada e nessa gestão, a pessoa que não se movimentar, ela vai ser patrolada, porque as pessoas vão fazer. Então, felizmente, nós temos mais um time muito legal, que a maioria é mulher. Então, começa por aí. Eu acho que essa força da mulher dentro da Durgs tem avançado. Nas últimas gestões, são 6 mulheres de 11. Então, nós sempre tivemos maioria. Nós não precisamos de mínimo de cota para respeitar essa questão do gênero. Nós automaticamente fizemos isso. A construção nossa é para que as colegas venham a se somar e militar mais no sindicalismo, não somente também como diretora. A gente tem que construir mulheres, por exemplo, nós temos o PROIFES pela frente, nós temos a CUT, nós temos a Durgs, nós temos que ter mulheres, aqui no sindicato mesmo teve poucas mulheres presidenta. Então nós também temos que trabalhar nesse processo de formar, qualificar as nossas colegas, os nossos colegas jovens que estão chegando, né? E outra coisa, além do gênero, é a juventude. Então, por exemplo, eu acho que eu sou um dos mais velhos da Durgs atualmente, né? E eu estou aqui 9 anos, eu vou para 12. Eu acho que já venceu o meu tempo. Mas se vocês pegarem sindicatos, eu conheço sindicato que a pessoa está há 30 anos sentado na presidência do sindicato ou ali por dentro. Então, isso também eu vejo na Durgs. É um sindicato jovem, é um sindicato que se renova. E nós temos buscado fazer isso. E esse time que está chegando agora, certamente, eu tenho dito para eles,
Se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, da forma como nós fizemos nesses primeiros 6 meses aqui, eu acho que eles têm que se preparar para ficar muito tempo, porque eu estou, né, construindo a minha saída e é normal que isso aconteça, tá? Os que estão chegando vão ficar mais tempo. E nós temos pessoas que estão, que nem a Débora, na primeira gestão. Então, daqui 9 anos, a Débora vai estar aqui dizendo, olha, eu há 9 anos entrei aqui e fiz muito... Ou seja, a gente vai conseguir fazer muita coisa. E todos os diretores e as diretoras da atual gestão estão comprometidos. Primeiro, com a manutenção da imagem da Durgs, tá? Isso é uma coisa importantíssima. A gente não é um sindicato que aparelha. Nós aqui não tem um partido que comanda. Nós não temos um grupo partidário que comanda. Nós temos filiações. Eu tenho filiação. Não sei se todos têm, né? Mas a gente conversa como se não tivesse filiação. Porque aqui a gente não representa grupos, nós não representamos partidos, nós não nos movimentamos em torno. Nós temos um projeto político que nós defendemos para o país. Inclusive, se vocês olhar, nós não negamos que nós estamos defendendo a soberania do Brasil. Então, este horizonte do Brasil soberano, ele está aqui dentro, ele faz parte da nossa gestão. Inclusive, ele é um logo das nossas campanhas da Durgs Sindical. Tá? Por que nós avaliamos que é importante isso? Porque nós só teremos uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, se nós fortalecermos o Estado brasileiro. E nós, docentes do Magistério Superior Federal e do IBTT, somos a ponta de lança desse processo. Se nós valorizarmos os docentes federais e fortalecermos as nossas universidades, nossos institutos federais, certamente o Brasil vai se desenvolver com mais qualidade e nós vamos conseguir distribuir um pouco mais a renda para sociedade. Então, continua na pauta a defesa do Estado Democrático de Direito. Sempre, o tempo todo, é uma lembrança de que a gente defende a democracia, de que nós defendemos o Estado brasileiro e que nós queremos que esse Estado brasileiro seja cada vez mais desenvolvido. Nós não temos dúvidas que o Brasil é uma potência e que é uma potência reconhecida no mundo inteiro. Acho que no último sábado nós participamos na URGS da entrega do doutor honoris causa para um artista, né, que foi o Emicida, mas que a gente sabe que ele é muito além de artista, ele é um filósofo da vida e do povo, e ele, no seu discurso, diz, eu não sei se todo mundo já se deu conta, mas cada vez mais o Brasil se coloca como um centro do mundo. Talvez seja muito distante escutar isso para algumas pessoas, pelas dificuldades que a gente passa em ser brasileiros e brasileiras no dia a dia, né? Ainda estamos num país com muita desigualdade, apesar de estarmos diminuindo essas desigualdades até rapidamente nos últimos 3 anos, mas e essas desigualdades, elas vão ao encontro das questões das nossas vidas. Mas é um país que tem muita fartura humana, fartura de recursos naturais. É um país que já enfrentou muitas dificuldades e o seu povo conseguiu se reinventar dentro dessas dificuldades. E os desafios, eles são os desafios de um passado que não é mais esse presente, que não queremos mais que esse passado venha. Mesmo que seja um passado muito recente, é um passado que a gente tem que deixar para trás, né? E seguir nessa potência que somos de valorização do humano, de erradicação da fome, de não aceitar, né, preconceito, discriminação, de reconhecer todas as pessoas com dignidade nas suas diferenças, com a sua diversidade, no seu exercício de ser e de existir, com os seus prazeres diferentes, mas potentes para todo mundo. Então, acho que esses são os desafios. Não querer pensar no passado que já passou e que não queremos reviver ele, lutar para que ele não retorne mesmo, né, com todas as dificuldades dessa luta, e também desconstruir muitas imagens que esse passado trouxe, por exemplo, né, do funcionalismo público. Não existe funcionário público que não trabalha. Isso é do passado, é de uma história que não se conta mais nesse país, porque se conseguiu chegar à democracia novamente, se redemocratizou esse país com muito trabalho de funcionários públicos também, com um exercício de cidadania. Então, acho que
nós vamos sempre defender esse Estado, nós vamos sempre lutar pela qualificação desse Estado, porque o Estado desenvolvido é uma cidadã e um cidadão desenvolvido, e eu quero ter orgulho de ser essa cidadã, né? Então, acho que é isso que nós estamos aqui também, pensando na resistência e na constante afirmação da democracia. Em 2026 vai ser um ano bastante desafiador. Temos eleições presidenciais, também temos que eleger o Congresso, esse novo Congresso, que inclusive agora é um grande problema também, porque nós temos aí a questão da reforma administrativa e ainda tem todo esse trabalho de resistência para convencer esses deputados pela não aprovação. Gostaria que vocês falassem a respeito disso, se isso também, como vai ser nesse próximo ano, como estão esses desdobramentos? Eu acho que eu vou falar, porque eu acho que o Jairo ele tem muito mais falas a partir desse questionamento, mas assim, eu costumo dizer que 2026 vai ser um ano de bastante movimento. Um movimento sindical intenso, um movimento de pessoas intensos. Nós precisaremos ocupar as ruas por pautas importantes que vão estar andando junto ao processo eleitoral e que a gente precisa ter atenção, cuidado, vigilância para que as coisas não sejam passadas, né, na calada da noite. Enfim, cada vez mais essa vigilância vai ser importante. Mas eu também já vejo alguns resultados do movimento sindical na prática imediatos, como, por exemplo, a retirada de pautas que seriam pautas, né, votadas de forma não tão justas para a sociedade e que, com a pressão do povo e dos sindicatos, essas pautas foram retiradas. E por isso que a gente vem reforçando tanto isso, né? Que a população tenha consciência do que efetivamente significa uma reforma administrativa para que possa ir lá para a rua dizer que não quer esse Estado dessa forma, com essa reforma. Para interpelar esses deputados que decidem sobre essas coisas lá no aeroporto, quando eles estão embarcando para o Congresso Nacional para fazer essas votações, para ver que o povo não quer, que a resistência está aqui. E tem que cuidar quem vai eleger. E quem vai eleger. Então, tem mais essa vigilância. A gente precisa conhecer os candidatos e saber a que servem esses candidatos. Servem ao Estado brasileiro ou servem a interesses de privilegiados? Isso é necessário, é importante, e também é papel do sindicato esclarecer até conceitualmente, muitas vezes, o que é interesse da nação e o que é interesse, né, de uma parcela da população privilegiada num país de uma história escravocrata ainda muito recente, de uma história, né, de colonialismo, que se apropriou de muita terra que tinha, sim, dono, que era a população indígena. Então, assim, nós precisamos estar, muitas vezes, fazendo esse papel educativo para que as pessoas entendam efetivamente o que significa. Não é problema das pessoas o não entendimento, mas é obrigação do sindicato esclarecer e levar esse conhecimento, porque essas pautas são pautas nossas. Nós não podemos estar aqui sem saber o que significa essas pautas. E ao estarmos aqui sabendo, nós temos a responsabilidade de informar, de educar, de levar a melhor informação e a melhor orientação. Eu acho que é importante também destacar, né, que a Débora, inclusive, já 2, 3 vezes destacou que nós não queremos retornar ao passado de algumas coisas, e um passado recente. Recentemente, nós tivemos professores universitários sentados na cadeira do Ministério da Educação dizendo que nas universidades tinha balbúrdia e falcatruas, era maconheiros, era não sei o quê, era um professor universitário. Então, nem todos os professores universitários querem o bem das universidades e dos institutos federais. Então, isso é importante nós destacar. E o que nós não queremos que aconteça? Nós não queremos voltar a um passado onde nós ficamos 6 anos sem ser recebido no Ministério da Educação ou no Ministério da Gestão para negociar, por exemplo, o reajuste salarial. Nós não éramos nem recebidos.
As entidades sindicais chegavam, a federação, o Proifes chegava no Ministério da Educação, não era recebido, não tinha agenda. Quando nós éramos recebidos, nós chegávamos a falar com o porteiro. Então, essa situação nós não queremos. E isso, para nós, é importante, inclusive, esclarecer aos professores que nós precisamos tomar um cuidado em 2026 para que a gente continue tendo portas abertas para negociar. Nós temos uma defasagem salarial que nós temos que recuperar. Ela chegou, Simone, em início de 2023, a 43% em relação a 2015. Ou seja, 43% a menos no nosso poder de compra do nosso salário. Nós conseguimos agora, ao longo dos últimos anos, negociar, tá? Nós voltamos às mesas de negociação e ainda temos uma defasagem salarial neste período de em torno de 30%, que nós precisamos recuperar. E nós temos certeza que nós recuperaremos, mas para nós recuperarmos, nós temos que ter condições e ter um governo que nos receba. E para nós, esse governo, ele é um governo que está no horizonte da valorização da educação, na criação dos institutos, na consolidação desses institutos, na criação de novas unidades. Acabamos de aceitar um desafio do Estado brasileiro, que é do governo federal, de criação do campus da URGS Serra. Então, nós temos que nos preocupar com isso. No início do primeiro desafio da URGS, foi criado o campus Litoral Norte, onde eu sou professor. E quando foi criado o campus, veio a enxurrada do golpe de 2016 para cá, e nós não tivemos mais estruturas, os prédios estão inacabados, estão abandonados. Então, por exemplo, isso nós não queremos que aconteça, por exemplo, no Campus Serra. E para isso não acontecer, todos nós temos que olhar para 2026 como uma perspectiva de o quê? O que nós queremos para nós? O que nós queremos para a sociedade brasileira? Nós queremos o que acontece muitas vezes dentro do Congresso Nacional, que é a aprovação da PEC da blindagem, da bandidagem, que a Débora falou, nós derrotamos na rua aquela PEC, a sociedade se levantou contra. Então, ou nós queremos uma reforma administrativa que vai acabar com a escola pública, que vai acabar com as unidades de atendimento, com a UPA, que estão sendo criadas, que vai acabar com o SAMU. O que nós queremos, afinal? Nós queremos mais orçamento. Nós queremos mais dinheiro para essa educação, demanda de serviços públicos. Porque nós entendemos, sim, que tem problema no serviço público. Só que nós não vamos resolver o problema do serviço público terceirizando ou botando empresas privadas a administrar hospitais universitários, escolas, universidades. Nós precisamos de recurso financeiro. E por isso que nós estamos juntos lá no Fórum Nacional de Educação e discutindo o Plano Nacional de Educação, por exemplo, para que a gente conquiste os 10% do PIB para a educação brasileira. Isso é uma movimentação nossa, da DURGS, do Proifes, e nós recebemos recentemente aqui no auditório da DURGS um debate sobre o Plano Nacional de Educação, destacando, informando isso. Agora, nós temos um problema. Eu ontem alertava lá em Caxias do Sul. Nós tivemos 17 deputados do Rio Grande do Sul, da bancada gaúcha, de centro-direita, de centro e do centrão, que eu digo, né? Centrão gaúcho e da direita gaúcha, que votaram, que lá assinaram, né, o encaminhamento da PEC 38, que é a reforma administrativa. Esses parlamentares, nós temos que ter um cuidado no próximo período, porque nós não podemos eleger parlamentares, na minha avaliação, que estão lá para aprovar a PEC da bandidagem, por exemplo. Nós temos que olhar quais deputados gaúchos que votaram na PEC da bandidagem. Nós temos que olhar quais que assinaram a reforma administrativa, porque para nós, servidores públicos, isso é extremamente importante na hora do nosso voto, mas não só. A sociedade precisa fiscalizar saber, o trabalho. Tá? Porque não é possível que a sociedade vota e daqui 2, 3 anos não saiba mais em quem votou. Então, isso é um cuidado que nós temos que ter. E a DURGS está fortemente comprometida com o esclarecimento. Nós não vamos fazer campanha para ninguém. Agora, nós vamos esclarecer a sociedade quem é quem. Isso nós temos feito ao longo dos últimos anos, denunciando, aplaudindo quem deve ser aplaudido, porque eu acho que tem pessoas que devem ser aplaudidas, e denunciando quem deve ser denunciado. Porque, certamente, se nós quisermos uma sociedade, que nem nós lutamos aqui dentro do sindicato para ter, ou seja, que acolhe, que luta, que abrace, nós precisamos ter um Estado forte. E para a gente ter esse Estado forte, nós só temos uma saída, é saber votar, é aprender a votar, é votar direito, porque todos eles representam interesses. Uns representam o interesse deste, o outro representa o interesse daquele. Tá? O dinheiro, a contribuição, o imposto,
ele é recolhido. Tem horas que tem imposto recolhido e tu vê asfalto ser construído. Tu vê universidades ser criadas. Tu vê institutos ser criados. E tem hora que tu tem o recolhimento do imposto e tu não vê nada acontecer. Tu não vê, ao contrário, tu vê farmácia popular sendo extinta, tu vê o Ministério do Trabalho sendo extinto, tu vê, ou seja, o Estado diminuindo, ruindo. O dinheiro está sendo recebido, está sendo arrecadado. E esse dinheiro está indo para algum lugar. Então, eu acho que é importante também que as pessoas se atentem a isso. E essa pauta da defesa dos serviços públicos, educação, saúde, segurança, ela continua na agenda do sindicato. Certamente, né, Débora? Eu acho que é importante a gente concluir junto, né? Nós continuaremos fazendo o que esse sindicato tem feito ao longo dos últimos anos. Então, nós pedimos para os professores e as professoras ficarem super tranquilos em relação a isso. Tá? Que nós não vamos dar uma guinada no sindicato, porque nós chegamos num grupo novo. Não é isso. O grupo é muito contínuo no que tange ao movimento que esse sindicato tem feito ao longo dos últimos anos. Nós temos uma imagem para zelar, que é a imagem da dor sindical. Ela não vai ser rasgada por nós, mas nós queremos fazer coisas novas. Por exemplo, nós queremos conversar sobre a cooperativa de energia, que nós avaliamos ser importante. Nós precisamos, talvez, avançar na construção do prédio de saúde, da Casa de Saúde do professor aqui do lado. Nós já temos relações com a Exefid, nós vamos avançar com a relação com a UXPA. Nós tivemos um projeto da Fono aqui muito legal que a gente precisa avançar. Nós temos outros projetos da Faculdade de Odontologia, Débora, da URGS, que está batendo na nossa porta para nós fazer uma parceria. Então, nós acreditamos que o sindicato pode fazer coisas novas, coisas diferentes, sem deixar de lutar pela valorização dos professores, das professoras e das universidades. E nós acreditamos, né, na construção contínua desse país soberano, né? E um país soberano, ele só é soberano com uma educação pública de qualidade, com um sistema único de saúde, dando conta das demandas e necessidades de saúde da população, com uma segurança que efetivamente defenda a vida das pessoas, que acredite principalmente na vida das pessoas, né? Não adianta ter uma segurança que não acredita em vidas. Nós nunca teremos uma soberania se não acreditarmos em vidas. Então, nós somos esse sindicato que, sim, vai estar na luta pela educação, mas vai estar também na luta pela segurança pública, vai estar na luta pela saúde, vai estar na luta pelo controle social. Acho que nós temos uma história de um sistema único de saúde, de uma constituição democrática que é construída com preceitos importantes do controle social, é construída com conceitos nunca vividos no mundo e que aqui foi vivido, como, por exemplo, aqui em Porto Alegre, se viveu durante muito tempo com um orçamento participativo que nunca tinha saído do papel em outros lugares do mundo e que aqui saiu e que aqui a gente discutia orçamento como população, independente de qual local da cidade que se morava, não se era dividido por classes e a classe A tinha mais acesso ao orçamento do que a outras. Não, nós vivemos nesse lugar. O orçamento participativo que é modelo para o mundo, essa vivência. Então, nós temos que retomar isso. Nós sabemos como fazer, nós sabemos como lutar. Nós passamos por processos muito difíceis nesse país e que a gente conseguiu sair deles. Eu sempre brinco, né? Quem viveu overnight vive qualquer coisa. Né? Porque a gente viveu overnight no Brasil, a gente dormia com um preço e acordava com outro. A gente poderia ter acesso, algumas famílias tinham acesso a leite num dia e no outro não tinha. Então, e isso vai nos dando capacidade estratégica de sobrevivência que tem que refletir em bons políticos, que cada voto lá no Congresso de um político é o meu voto. Eu não estou botando ele para me decorar, eu estou botando ele para decidir sobre a minha vida. Porque eles fazem, num processo democrático, eles decidem as nossas vidas. Então, é essa consciência política, é essa consciência de classe, essa consciência de luta que também cabe a nós, enquanto sindicato, reforçar nessa sociedade, estimular essa sociedade, convidar para vir aqui para dentro, para fazer uma atividade cultural, mas também discutir sobre política.
né? E nós somos capazes disso. A gente pode se divertir, mas a gente também pode estar nessa diversão trazendo questões importantes da nossa existência política nesse país, né? Para manutenção, para que a gente não volte a ter governantes que desconsideram a ciência. Gente, ciência é patrimônio. Ciência desenvolvida é patrimônio. Ninguém refuta. E mais, se negocia com o mundo. O mundo compra ciência e nós temos muita capacidade de desenvolvimento de uma ciência sólida nas universidades públicas, que é o lugar onde mais se desenvolve a universidade, a ciência nesse país. Então, nós temos que usar desse lugar e que a população saiba que não é para bem próprio, é para bem do país. Né? Certo. Eu só tenho uma coisa a mais, eu acho que, Débora, que é um ajuste de pautas, né? Nós temos coisas novas surgindo e eu acho que é importante nós destacar isso. Nós temos que nos movimentar junto às universidades, aos institutos federais, em relação à saúde e bem-estar dos filiados, a saúde física e mental, a saúde psicológica. Ou a gente faz esse movimento, quanto sociedade, quanto organização, o sindicato adulto que está olhando, isso é algo que está vindo muito forte para dentro do sindicato. O menino que pula na jaula da leoa, para nós não podemos desconsiderar isso. Eu acho que é no horizonte de quem defende uma sociedade justa, uma sociedade inclusiva, que as pessoas que porventura estejam precisando de uma atenção especial tenham essa atenção especial. Nós estamos vivendo situações difíceis, delicadas nas nossas universidades e nos institutos, tanto quanto com professores, com técnicos, quanto com alunos. E nós estamos observando isso no que tange ao que fazer. Nós estamos nos movimentando, entrando para dentro das universidades e dos institutos, para fazer com que essas discussões não sejam ofuscadas. Nós queremos que, juntos, a gente possa construir alternativas para encarar esse dilema novo que está surgindo aí em relação à saúde e bem-estar dos trabalhadores e das trabalhadoras. Sejam eles servidores públicos, sejam eles servidores da iniciativa privada. Acho que está na hora da gente avançar com mais qualidade e com mais cuidado em relação a isso. Então, para encerrar a nossa entrevista, gostaria que deixassem uma mensagem da importância do sindicato para os seus filiados, que aqui também é a casa das filiadas e dos filiados da Durga Sindical. Então, gostaria que a professora Débora, o professor Jairo, deixassem essa mensagem. Me permite eu começar, já que eu comecei a entrevista, eu vou deixar você concluir. A Durga está de portas abertas. A Durga está esperando vocês aqui, venham, usem. Nós temos um grande desafio que é o fortalecimento da nossa entidade sindical por meio do Conselho de Representantes. Então, nós estamos nos movimentando junto com a coordenação do Conselho de Representantes para que mais conselheiros venham. Ou seja, nós precisamos ainda trazer de unidades que não indicaram os seus conselheiros a indicação destes. Nós temos assentos aqui para todas as unidades das nossas universidades e institutos federais e esperamos que este Conselho de Representantes seja concluído, que tenha a sua capacidade máxima ocupada, né? E que a gente possa realmente estar respondendo aquelas ansiedades, angústias da nossa comunidade acadêmica. Venham até a Durgs, nós estaremos de portas abertas, de braços abertos para receber vocês, para lutar junto, para acolher e também para abraçá-los. Eu acho que reforçar o Jairo, né? Dizer que as suas lutas são as nossas lutas, então estamos aqui à disposição para dialogar sobre as lutas. A Durgs já vem construindo, né? Bandeiras importantes, então a Durgs é um sindicato antirracista, é um sindicato antimachista, é um sindicato anti-LGBT-fobia. Então, nós temos essas bandeiras e literalmente temos. Hoje, a primeira coisa que fiz quando cheguei aqui foi pedir a bandeira antimachista, exatamente porque estamos passando por um momento, né? Não podemos esquecer o que aconteceu no Cefet a semana passada com duas profissionais da educação federal, né? E que foram brutalmente assassinadas por violência de gênero.
por misoginia, por machismo de um homem que não aceitava ser chefiado por mulheres, num mundo que se constrói a partir de um futuro feminino, e isso não se tem mais dúvida, se fala isso, os estudos mostram isso, a gente tem um percurso demonstrando isso, mas ainda somos a população, né, mulheres, cis, trans, que mais morrem, principalmente no Brasil, mas no resto do mundo. Então, essa luta também é nossa. Essa luta também é nossa dentro das nossas instituições, né, que reproduzem os preconceitos, as discriminações e os problemas que a sociedade também vivencia e sofre. Então, estamos aqui de portas abertas para pensar nessas lutas, mas em outras lutas que sejam necessidades coletivas e que a gente possa construir junto também. Obrigada. Então, vida longa ao sindicato, sucesso à gestão. E hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima edição. Quer assistir o nosso videocast? Acesse o canal do YouTube da Durga Sindical. Aproveite, se inscreva, deixe o seu joinha, acompanhe as nossas redes sociais e o nosso site www.adurgues.org.br. Até a próxima edição. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durga Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Filie-se!